Essa etapa que nós estamos trabalhando no livro de Efésios começou no capítulo 4, que é a dobradiça do livro de Efésios. A primeira parte dos 3 primeiros capítulos tratam da obra de Deus sobre nós, da sua graça, da sua misericórdia, da construção de um povo, de uma nova sociedade. E depois que ele construiu tudo isso, então vem a comandar aqui na terra, então andarmos de modo digno. Então, capítulo 4, as primeiras palavras de Paulo, ele pede, ele implora para que a gente ande de modo digno, da vocação, do nosso status agora diante de Deus. E Paulo começa trabalhando que nós não devemos fazer uma mudança radical na nossa vida, já despojar do velho homem, renovar a nossa mente, revestir do novo homem, e não termos a perspectiva anterior, o padrão anterior de viver, mas agora ter um novo comportamento. E no capítulo 5, versículo 18, ele fala assim: abram-se, escancarem-se para a atuação do Espírito Santo na vida de vocês. Lá em Colossenses é a atuação da palavra, que a palavra habite, que ela faça morada, que ela domine a nossa vida. Mas, ao mesmo tempo, aqui em Efésios, Paulo fala que nós devemos nos deixar, então, ser preenchidos e nos enchermos com o Espírito e o Espírito Santo, estarmos dentro dele plenamente, para que agora nós possamos viver uma vida, um comportamento melhor. O cristianismo, o evangelho, é uma coisa muito diferente de qualquer outra religião. Outra religião, ela tem uma dicotomia. Você tem a sua vida espiritual e a sua vida secular. E até no começo do cristianismo, depois de um tempo que o cristianismo se distorceu um pouquinho, havia essa ideia de que havia o pessoal que servia a Deus. Então eram os clérigos. E aí o pessoal que servia ao trabalho profano, secular. Então, você trabalhar numa enxada, em qualquer outro serviço, ter uma empresa, era algo mundano, era algo secular, estava envolvido com o pecado. Mas aquele cara lá que estava lá o dia inteiro lá meditando, aquele cara estava bem com Deus, era o trabalho secular. A reforma protestante, ela destruiu isso. Ela trouxe para nós a ideia de que, independente daquilo que você faz, do seu estado em que você se encontra, o seu trabalho que te enobrece, que te satisfaz, ele é de Deus. Então, não existe mais diferença entre sagrado e profano, espiritual ou material. Nós somos seres holísticos, então tudo aquilo onde nós estamos e o que estamos fazendo, isso envolve a nossa vida espiritual. Então, no capítulo 5, 18, tem essa mudança. Nós devemos, então, nos deixar ser controlados pelo Espírito Santo. E esse controle vai afetar o nosso ser, a nossa vida, e principalmente as nossas relações humanas. Então, Paulo começa sempre, ele vai sempre trabalhar com dois status por vez. Então, o primeiro, ele começa dizendo das esposas, que tinha uma situação muito complicada naquela época. O Evangelho trouxe muitas coisas boas, trouxe a mulher para uma dignidade que nunca existiu. O cristianismo trouxe a mulher para essa dignidade. Mas até naquela época que Paulo está falando, a mulher era simplesmente para a procriação e cuidar dos negócios do marido. O marido tinha a sua vida, ele mandava, ele era proprietário da esposa. Então ele começou dizendo para a mulher: olha, amem, sejam submissas aos seus maridos. E a mulher: poxa, eu pensei que eu ia entrar no evangelho, no cristianismo, agora então ia resolver os meus problemas, os problemas iam acabar. E como que vem uma palavra dessa? Aí logo após, Paulo fala para os maridos: amem as suas mulheres, a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Então, o padrão, no início, para a mulher, parece que é insuportável, já que ela vem ao longo do tempo sofrendo, então agora eu vou ter que sofrer mais. Mas aí Paulo então pega quem é a pessoa que está numa situação, num status de responsabilidade ainda maior, e Paulo dá um nível de responsabilidade superior. Agora o homem vai ter que sofrer, num sentido assim de amar a esposa assim como Cristo amou a igreja. Depois ele pega, então ele dá uma noção para nós sobre o casamento, o que é o casamento que espelha o relacionamento de Cristo com a igreja. Depois ele vai falar dos filhos. Nós vimos o quanto os filhos muitas vezes, eram propriedade dos pais. Eles casavam, tinham uma profissão, mas o poder sobre o pai, o domínio sobre o pai, durava até ele morrer. Até o pai morrer. E muitas vezes os pais
quase que escravizavam, matavam, e a sociedade e as leis não podiam interferir, porque era o pátrio poder, era a propriedade. Então, os filhos, naturalmente, diante daquele sofrimento, havia muita rebelião, e até filhos que matavam os pais. E aí Paulo veio falar: filhos, obedecei em tudo, sede submissos em tudo a vossos pais. Como assim? Eu pensei que agora eu, tornando crente, minha vida tinha agora uma liberdade maior. Mas aí Paulo fala então para os pais: não irritar os filhos, não provocar a ira. Então, trazendo uma responsabilidade muito maior para os pais. E uma das relações, então, para terminar ainda com maior ainda impacto nessas questões de relações humanas, Paulo vai falar sobre o maior tempo da nossa vida, onde nós ocupamos esse maior tempo, que é a questão dos trabalhadores e empregadores. E naquele caso, naquela época, talvez a gente trabalhe hoje, o que nós vamos usar de lições aqui desse texto, é um pouco suave para nós. Mas o impacto da mensagem do Evangelho naquela época foi muito forte. Porque a situação não era tanto de empregadores e trabalhadores, mas eram escravos e proprietários de vida. E o que nós temos aqui, uma palavra, é a palavra que nós vamos ver no texto, nós vamos descobrir o que ela significa, é a palavra economia. Porque o Evangelho vai restaurar isso de forma tão fantástica na vida do ser humano, porque as pessoas achavam que aquilo que você é exteriormente, ou a sua composição física, ou aquilo que você tem de bens e fama e história da sua família, criavam castas. Na Índia tem muito dessa ideia, isto é, uma pessoa é superior à outra, tanto no nível social assim, mas na questão assim de mulher, o homem é superior, ela não é nada. O pai é superior ao filho, ele não é nada. E o senhor, então, o proprietário, um homem rico, ele não é nada. Até no início da igreja cristã, alguns cristãos tiveram confusão com isso. Porque ao olhar para algumas pessoas que vinham para dentro da igreja e olhavam exteriormente as pessoas olhando as suas vestes, seus dedos cheios de anéis de ouro, no livro de Tiago fala isso, as pessoas começavam: você vem aqui, senta aqui do nosso lado. Agora, você é pobre, tá? Vai lá, encontra um lugarzinho para você. Então, até dentro da igreja começou a ter essas dificuldades. Essa percepção, essa avaliação das pessoas de acordo com o que ela é externamente. E o Evangelho já bagunçou isso. Ele restituiu a dignidade do ser humano. Então, mas como então tem essa separação de esposa e marido e Paulo trata diferentemente? Como que tem essa questão de filhos e pais e Paulo trata diferentemente? Como que tem essa questão de trabalhadores e empregadores e Paulo trata diferentemente? Quando nós estudamos texto, nós percebemos que quanto maior é o seu status, a posição de responsabilidade, maior é a exigência e maior é a cobrança. Isso se chama economia. Eco é casa, nomia é normas, normas da casa, como funciona a casa. Essa palavra vai nos ajudar muito a entender que tanto esposa, marido, filhos e pais, trabalhadores, escravos e donos, ou empregados e trabalhadores, a pessoa em si são iguais perante Deus. Mas existe uma economia, isto é, uma certa ordem, uma certa regra, um certo status, que distribui funções e papéis diferentes. E essas funções e papéis, muitas vezes, são privilégios, que até no convívio humano, vai ser mais valorizado ou mais desvalorizado. Mas todos nós seremos cobrados e privilegiados por aquilo que nós somos em Cristo. E nós seremos cobrados pelos papéis que nós desenvolvemos, que foram doados para Deus. Então, no momento em que o papel meu é de ser pai, eu vou ser cobrado como pai. No momento em que o meu papel é um status de ser filho, eu vou ser cobrado como filho. Mas a minha dignidade como filho com relação ao meu pai, nós somos dois seres humanos criados à imagem de Deus. Temos o mesmo valor, a mesma dignidade. Mas enquanto estamos agindo aqui na terra, numa posição, num certo momento, como empregado, depois patrão, depois talvez empregado novamente, de acordo com o seu status econômico, as exigências vão ser de acordo com aquele papel.
Então Deus não vai cobrar da esposa o papel que Deus exige do marido. Deus não vai cobrar do marido o papel que vai exigir da esposa. Esses papéis têm privilégios, têm bênçãos e têm exigências. Não sei se você conseguiu entender isso, mas é isso que o Evangelho veio incluir e restaurar, coisa que não existia. O que existia é o papel seu é que vai produzir a sua dignidade. Então, se eu sou empregador, eu sou o cara. Se eu sou empregado, sou escravo, não sou nada, não tenho valor, não sirvo para nada. Essa é a minha vida, é a minha sina. Então, eu gostaria de mostrar para começarmos, eu gostaria de mostrar uma imagem para vocês. E uma data. 3 de maio de 1888. Abolição da escravatura. Aonde? Que país? Brasil. Quem que é a senhora que está ali? Princesa Isabel. Princesa Isabel. Como que eu consegui memorizar essa data aí? 13 de maio. A Princesa Isabel, mais 3 escravos atrás dela, gordinho, barrigudinho. Foi assim que eu me lembro até hoje que eu consegui decorar esse ano aí da libertação da escravatura. O texto aqui que nós vamos encontrar, nós vamos tirar lições para os nossos dias de hoje, porque hoje há uma grande diferença daquela época de trabalhadores e empregados. Aquela época era uma situação muito complicada de escravização. Aquilo que aconteceu no Brasil é bem diferente do que aquilo que a gente vai estudar hoje. Então, quando a gente vê a palavra escravos, a gente pensa que é aquilo que a gente aprendeu na escola sobre a escravatura no Brasil. Por exemplo, no caso do Brasil, eles eram africanos que lutavam entre tribos, sequestravam essas tribos, e tinha até um porto na África onde eles iam lá e os brancos vinham e compravam esses escravos. Então, os negros, os africanos, sequestravam as próprias pessoas do seu continente e vendiam como escravos. Mais ou menos se estima que chegaram para o Brasil em torno de 5 milhões de escravos para trabalhar no Brasil. Então, era uma mão de obra. Por quê? Quando chegaram no Brasil os portugueses, holandeses, e eles tentaram escravizar os índios, obrigar os índios a trabalharem, mas não deu certo. O índio nunca foi acostumado, ele tem um estilo de vida dele, não dava certo, não combinou. Então, eles buscavam esse tráfico de escravos, e aí, através de várias punições, de tratar eles como animais, então que eles conseguiram realizar as coisas e eram homens fortes. Essa prática é condenada pela Bíblia. Lá em Êxodo fala o seguinte: quem sequestrar alguém será executado, quer a vítima seja encontrada em seu poder, quer ele a tenha vendido como escrava. Deverá essa pessoa que fizer isso, pegar uma pessoa lá, sequestrar ela e então vendê-la como escravo. Esse tráfico de pessoas deverá ser executada. Executar, você sabe o que é? Então, a Bíblia proibiu isso. Mas como que então nós encontramos no Antigo Testamento pessoas escravas? Havia algumas formas, né? Somente na época do Império Romano, nós vamos encontrar 60 milhões de escravos em todo o Império. Era a maioria da população. E até no Antigo Testamento nós vamos ver vários escravos nas casas. Nós temos lá uma menina que a leva até um senhor, o patrão dela de um outro país, até ser abençoado por Eliseu, porque ela estava com escravas. Daniel foi lá como escravo. O que acontecia no Antigo Testamento era que havia guerras entre vários países. E aí você optava, então, em lutar por um país. E se você era vencido, e esse país vencedor o tomava, então, como um empregado, como um escravo. Era a forma de você sobreviver e ainda ter comida e alojamento e roupa ali em troca do seu serviço.
Não era um sequestro, havia uma batalha. Muitas pessoas também se vendiam como escravo. Eu tinha meu negócio, tinha minha família, tinha meu ganha-pão, mas de repente deu tudo errado, adquiri uma grande dívida, não tem jeito, não tem como pagar. Então eu chegava para alguém e falava assim: você não quer me comprar? eu quero ser seu escravo. Eu quero trabalhar como escravo para você. Então aí eu consigo alimentos aqui, posso alimentar a minha família. Você não tinha salário. Era o suficiente para você sobreviver. Então, para você não morrer, você se vendia como escravo. Até hoje, muitas vezes, em alguns países mais primitivos, os pais vendem as filhas como escravo. Então, não é o sequestrar alguém e vender, negociar com a vida, mas você ter alguém que é sua posse, ou você mesmo, então você se doa e você se faz escravo. Tinha algumas vezes que, no caso da nação de Israel, quando a pessoa adquiria uma dívida, ela, para ser perdoada da sua dívida, ela trabalhava como escravo para alguém, e quando chegava o tempo da remissão, então não era para ser escravo definitivamente, quando chegava o tempo de libertar as pessoas, esse escravo, ele chegava para o dono e falava assim: olha, eu cuidei da minha vida, deu zebra. Eu não sei cuidar da minha vida. Agora eu tenho o direito de ser livre, mas o senhor cuida melhor de mim. É melhor trabalhar aqui, estar com o senhor. Tem comida fresquinha, roupa... é melhor estar aqui. Então, agora eu quero ser um escravo da orelha furada. O que acontecia? Esse homem, olha só a situação. Esse escravo, ele ia para um batente de madeira, assim, um batente de porta, assim, ou alguma madeira, um toco de madeira, ele colocava a orelha lá, então alguém vinha e fazia um furo na orelha. Para quê? Porque todo mundo sabia o tempo que esse homem deveria servir como escravo. E agora esse tempo passou, e ele está lá ainda. Então o homem deve ser julgado pela lei. Então, quando via que aquele escravo tinha um furo, significava que esse escravo estava trabalhando, esse homem estava trabalhando como escravo por livre vontade. Ele reconhecia aquele homem, o seu empregador, como um generoso senhor. Então ele servia de livre, espontânea vontade. Era melhor estar naquele status. Então, no Império Romano, que a gente vai encontrar esse ambiente que Paulo vai escrever, havia 60 milhões de escravos, a maioria era da população, a maior parte fazia parte da casa, já era parte, os elementos já compunha a família juntamente com o seu dono. Um dos estereótipos, isto é, aquela faminha, né, que as pessoas tinham, né, é que todo escravo era preguiçoso. Os donos sempre reclamavam de escravos, sempre estavam dando bronca, que o cara era preguiçoso, fazia bem o trabalho e tal, e especialmente quando não estavam mais sob vigilância. Isso daqui não tem mais nada a ver com nenhum trabalhador hoje em dia, né? Ou tem? Né? Existe essa fama ainda, né? E principalmente o patrão saiu, faz a festa. Nem os escravos, eles tinham um pensamento assim de fazer uma revolução, uma revolta para eliminar a escravatura. Não, eles não tinham preocupação com isso. Algumas vezes, algumas revoltas de escravos era para libertar alguém numa situação muito complicada. Então era uma revolta somente para um fim específico, que era libertar alguém que eles conheciam, que se tornou escravos, ou por causa daquele senhor era muito violento. O escravo não tinha cidadania. Muitas vezes eles vinham de países conquistados, então ninguém sabia quem eram os pais, não tinham cidadania nenhuma. O Evangelho de Marcos, Pedro usa Marcos para escrever o Evangelho direcionado à maior população do Império Romano, que eram os escravos. E é interessante, o Evangelho de Marcos não tem genealogia. É como se Cristo veio aqui e se identificou com a maior parte da população, mostrando que ele era uma pessoa igual, não tinha cidadania. Mas, ao mesmo tempo, esse escravo, esse servo, que estava pronto para servir a qualquer momento, era poderoso. E mais poderoso que até o imperador. Eles eram considerados como ferramentas. Havia as ferramentas mudas, que eram tesoura, faca, enxada, martelo, facão.
existiam as ferramentas inarticuladas, quer dizer, não conseguiam ouvir, responder e falar, que eram os animais, um cavalo, uma vaca, um boi. E os escravos eram ferramentas articuladas. Então, você conseguia dar uma ordem, ele conseguia responder. Então, eles eram tratados como isso. Portanto, se fizesse alguma coisa errada, qualquer coisinha que desgostasse, ou se o patrão, o dono, acordasse de mau humor, eles recebiam um descarte assim, de forma muito simples. Ou eram afogados em rio. Eu coloquei até um textinho lá de vários filósofos e donos, inclusive imperadores e donos de escravos, o que eles fizeram de acordo com seus escravos. Calígula, um deles lá, roubou uma peça de prata dele, ele mandou cortar as mãos do seu escravo, amarrou, pendurou no pescoço do escravo e mandou ele dar um passeio dentro do palácio. Então, parecia algo cruel, desumano. Não, para eles era um descarte. Então, não tinha valor esses escravos. Então, essa história do texto de Paulo tem aplicação para esse grupo de pessoas. Nossa situação é bem melhor. Nossa situação já existem leis e regras que moldam e que regulamentam as nossas relações de trabalho. Mas podemos aprender vários princípios, porque ainda existe uma relação de senhor e servo, senhor e trabalhador, empregador e trabalhador. Olha o que Paulo fala, parece que alguns achavam, então o cristianismo veio mudar, revolucionar, e os apóstolos talvez estavam querendo um pouco isso, a igreja primitiva, e algumas pessoas promoveram Jesus na entrada triunfal, pensando que talvez ele ia tirar o Império Romano, dominar, e aí todo mundo seria livre. Mas não foi para isso que Jesus Cristo veio. A morte de Jesus, a vida de Jesus Cristo apontava para a crucificação, a salvação espiritual, e no final, na consumação, nós teremos um novo céu e nova terra e um novo governo segundo Cristo. Jesus Cristo não veio implantar um novo governo nesse momento, nesse estado de situação. O que o Evangelho tem relação com a escravidão? Olha o que Paulo fala, você foi chamado sendo escravo? Não deixe que isso preocupe. Mas, se tiver a oportunidade de ficar livre, aproveite-a. É claro que vai ser melhor. Mas pensa bem. Você vai ter que ter o seu ganha-pão. Vai ter que ter sustento. É a mesma coisa, muitas vezes, o nosso sonho hoje em dia, né? Então, você trabalha. Eu não vejo a hora de ter o meu negócio. Quantos que passam por essa experiência e depois eu não vejo a hora de ser trabalhador, ser empregado? Porque não é fácil. Muitas vezes as pessoas não têm uma ideia ou não sabem gerenciar a si própria, a sua própria vida e dentro das dificuldades. O que nós vamos aprender, então, hoje com os textos que a gente vai ver? Nossas atitudes nas relações trabalhistas, nas nossas 8 horas, 10 horas, 12 horas, e como no passado teve aqui, né, maior tempo era 16 horas. Uma vez conversando com o Takahiro, que iniciou essa igreja, ele falava que ele saía do trabalho rapidinho, estacionava aqui em algum lugar aqui na igreja para preparar o sermão, porque algumas vezes ficava 16, 18 horas, 30 horas. Quando eu cheguei aqui há 6 anos atrás, eu me lembro que o Elisandro, Ken aí, a primeira coisa que eles chegavam quase se arrastando aqui. Muitas vezes ficava 2, 3 dias na empresa. Hoje já mudou um pouco isso. Um pouco, né? Mas esse tempo longo que a gente trabalha, se envolve com o trabalho, como empregador ou até como empresário, lá vão refletir a nossa reverência ao Senhor Jesus. Sempre nós pensamos que no trabalho nós vamos refletir a nossa vida espiritual. Mas aqui, o trabalho vai refletir a nossa vida espiritual. Perceberam um pouquinho a diferença? O trabalho vai mostrar para as pessoas como é o nosso relacionamento, a nossa intimidade, a nossa seriedade, o nosso temor, a nossa perspectiva de quem é Deus na minha vida. Vamos ver. Trabalho, e algumas vezes vai, trabalho, né? Tem que trabalhar, né?
Mas o trabalho é uma bênção. Deus criou o homem para trabalhar e já deu uma soberania mediária, delegou responsabilidade para ele. Lá em Gênesis 2:15, antes do pecado, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. No jardim havia necessidade de cuidados, de cultivar e tomar conta, proteger, organizar as coisas. Ao homem, a primeira tarefa foi dar nomes para os animais. Esses nomes científicos que nós temos hoje surgiram em Adão. Não sei se você já foi em museu. Sabe aqueles 2 nomes que cada animal tem? Os cientistas falam que isso foi ao longo da história, e se voltar, os cientistas evangélicos, volta-se para Adão. Nós temos aí a lagartixa, o cachorro, mas você já viu nomes científicos? Né? Ele é a pura descrição daquele animal. Então, Adão, quando viu o animal, na sua capacidade 100%, que hoje nós só temos 3%, na sua capacidade 100%, ele conseguiu, com 2 palavras, descrever exatamente aquilo que aquele animal era. Essa foi a primeira tarefa. Dado algo por Deus, dado diretamente por Deus. E Adão ali se deleitava, tinha prazer naquilo. Nosso Deus é um Deus que trabalha, que não dormita. O trabalho de Deus. A Bíblia fala que Jesus veio aqui no mundo e trabalhou em nosso favor, arduamente, tendo que entregar totalmente a sua vida. E ele, lá em Isaías, fala assim, e ele se alegrou do seu trabalho. Porque ele viu resultados. Você que crê em Jesus Cristo, teve uma vida transformada, você que tinha um destino terrível e agora tem um destino eterno, glorificado, esse é resultado do trabalho de Jesus. Enquanto ele esteve aqui, 3 anos simplesmente de ministério, um trabalho muito árduo, com grandes resultados. Veio o pecado, aí Deus fala, olha, agora a coisa mudou. Expulso do jardim do Éden. Ainda a natureza agora mudou o seu aspecto, a natureza se tornou contra o homem, contra si mesmo, e agora Deus mostra para Adão como que vai ser. Com o suor do rosto você obterá alimento, vai ser mais difícil agora. Até que volte à terra da qual foi formado. O homem foi formado do pó, ao pó voltará. Pois você foi feito do pó, e ao pó voltará. Aí que eu comecei a entender por que muitos de vocês, eu aprendi um pouquinho mais isso aqui, mas até no Brasil o pessoal já ouço o pessoal falando. Aí pergunta, e daí, como é que você está? Genki, né? Ah, estou só o pó. Quer dizer, está quase... eu estou o pó. Eu não sei por que surgiu essa expressão, não sei se foi por causa disso aqui. Mas aqui nós temos a ideia de que a vida, o homem foi criado para o trabalho, para ter realizações no trabalho, para viver, para construir, para criar, para colaborar com Deus na administração de todas as coisas. O pecado veio atrapalhar. Uma ilustração de como que é isso, é como se Deus te criasse uma sala igual a essa, cheio de cristais, sabe aquele tacinhas de cristais, a coisa mais linda, perfeita, bonita. Só que de repente o macaquinho entrou nesse lugar. Então você percebe o estrago. E aí então é essa questão, aquilo que era o pecado, ele destruiu as relações humanas entre a mulher e o homem, entre os irmãos, entre pai e filhos, e as relações interpessoais. E até a natureza contra o homem contra a natureza. Então aí, com o suor do rosto, você obterá alimento. No Jardim do Éden, só não podia pegar os alimentos de uma só árvore. Mas o homem quis se empoderar como Deus, e aí deu problema. Só refletindo então a respeito do propósito do trabalho. Ele foi instituído pelo próprio Deus, nós já vimos isso. Ele visa atender os objetivos do patrão. O patrão que empreende um negócio, ele quer lucro, ele quer ganhar. E quanto mais ele ganhar, ele vai ficar rico. São os objetivos dele. Nenhum patrão, nenhuma pessoa que empreende e monta uma firma, ela quer criar esse negócio para assistencialismo. Então, esse patrão tem o propósito e tem a necessidade de contratar serviços. Ele não está fazendo isso de bondade para com você.
Ele quer contratar a sua habilidade, a sua capacidade, para cumprir propósito dentro da empresa, para produzir algo que ele possa vender ou fornecer serviços e ele ganhar e ter lucro com isso. Só que por causa da ganância e tanto da questão do tipo do ser humano como empregador e do ser humano como trabalhador, as coisas podem sair dos limites éticos e morais. Mas nós não devemos nos preocupar se temos um salário de 200 mil ienes por mês e o patrão ganhar bilhões e bilhões. Ah, ele ganha bilhões com o meu trabalho. Mas ele contratou você para fazer isso. Se você não gosta, procura uma outra empresa. Agora, o patrão que ganha bilhões e bilhões e tem funcionários que ganham muito pouco, legalmente ele não está errado. E moralmente, você não tem que apelar para ele. Ah, é desonesto, eu tenho mais experiência que o senhor. Então, se você tem mais experiência que ele, saia, monte a sua empresa, seja concorrente dele. Quanto mais o lucro do empregador, através de serviços e de produto, é de acordo com a lei da oferta e procura. Ele deve ter inteligência para montar um negócio com que haja uma certa procura, e quanto melhor for essa procura por produto, ele pode ganhar mais. Agora, ao mesmo tempo, ele tem que dar um salário adequado para quem está gerando toda essa riqueza para ele, mas ele não é obrigado. Agora, se você não gosta, se você acha, moralmente e legalmente, ele pode fazer isso. Eticamente, talvez ele não seja sábio. Aí talvez ele esteja explorando você. Ou você querer um salário porque ele ganha muito. Não tem lógica. Ok? Tranquilo? E o trabalho visa honrar a Deus. Nós ocupamos o maior tempo de nossas vidas no trabalho. E Deus estabeleceu que o trabalho deve honrar a Deus. Veja o que Paulo fala em Colossenses 3,17. Tudo que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus Cristo, dando graças a Deus, o Pai, por meio dele. Então, tudo que a gente faz, aqui não é somente ambiente de igreja, no dia a dia, como família, como trabalhador, como colegas, como amigos, tudo que a gente for fazer, façam em nome do Senhor. Isto é, eu posso honrar a Deus com aquilo que eu estou fazendo, eu estou honrando a Deus, então, dando graças, mesmo que seja uma coisa difícil, e aí por meio de Jesus Cristo. Vamos lá para o texto de hoje. Que atitudes, então, Paulo fala diante dessa ideia de trabalho, empregador, escravo e senhor? Que atitudes para nós tanto nos realizarmos no trabalho, mas com a preocupação maior de agradarmos e honrarmos a Deus. Refletirmos que Deus é nosso Senhor, que o amamos, que fomos resgatados, que queremos glorificar a Ele, queremos demonstrar o nosso temor e reverência a Deus. Que atitudes, então, devemos ter no trabalho? Tanto o empregado como o empregador. Primeiro, Paulo vai falar de uma atitude interna. Tem que ser algo lá dentro, de coração. Veja o que ele fala. Escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor. Sirvam com sinceridade. Em outras Bíblias vai acrescentar, e o original tem, sirvam com sinceridade de coração, como serviriam a Cristo. Vocês vão reparar que em todos os versículos que falam de trabalho, tem algo relacionado a Deus ou a Jesus. Está vendo a frase aqui em azulzinho? Tudo que Paulo vai falar, ele vai envolver Jesus. A ideia é que não existe essa secularidade da nossa vida trabalhista. Deus está conosco e tudo envolve o nosso relacionamento com Ele. Então ele começa, escravos, e essa palavra obedeçam, é a mesma palavra que Paulo vem usando. Sujeitai-vos uns aos outros. Mulheres, sejam sujeitos aos seus maridos. Maridos, da mesma forma, sejam sujeitos à sua esposa. Filhos, sejam sujeitos aos seus pais. Pais, ame, eduquem seus filhos como vocês sejam sujeitos a eles. E aqui ele vai falar, empregados, sujeitem-se aos seus senhores terrenos. Com respeito e temor. Que palavra bonita, né? Sabe qual é essa palavra no original? Com terror e medo e temor.
Essas palavras, elas são usadas para Deus também. Mas como a gente quer valorizar muito o homem, não quer assustar muito, não quer dar uma ideia assim, que a ideia de que nós somos iguaizinhos com Deus, então, ao usar outros sinônimos nas nossas línguas, nós acabamos tirando a majestade e o poder. Nós cantamos muita coisa sobre Deus hoje. Poderoso, Senhor de todas as coisas. Então nós baixamos Deus ao nosso nível e Ele é quase o nosso coleguinha. A Bíblia nos encoraja a chamar a Deus de Pai, de Paizinho. Ao mesmo tempo que Deus é imanente, Ele está conosco, Ele vive, Ele entende as nossas necessidades, Ele se compadece de nós, mas Ele é um Deus criador dos céus e da terra, infinito e poderoso. Santo. E por causa de apreciarmos mais o aconchego de Deus, nós podemos nos tornar irreverentes diante de Deus. Nós fazemos as coisas para Deus como se fosse qualquer coisa, como se qualquer coisa tanto faz. O livro de Malaquias é uma bronca que Deus dá na nação, porque vamos lá sacrificar, pega qualquer coisa, isso tanto faz. Aí o pessoal estava lá ouvindo lá, vendo, assistindo as coisas lá das festas, qualquer coisa que estavam fazendo lá da nação de Israel, e chegaram, canseira. Nossa, cansa ficar aqui diante de Deus, né? Deus fala assim, aonde está a minha honra? Aonde está a minha glória? Por causa disso, o povo ficou 400 anos sem ouvir uma palavra profética. Então, é muito bom quando a gente mostra que Deus se encarnou. O Natal celebra isso. Jesus veio, habitou em nosso lugar. Ele nos entendeu, Ele sofreu como nós, teve fome, chorou, teve sono. Mas existe uma grande diferença. E Filipenses fala que Deus exaltou Jesus e colocou o nome sobre todo nome. E Ele será juiz de vivos e mortos. Então nós servimos a Cristo, aquele que serve a Cristo, serve com todo amor, com todo carinho, com toda intimidade, mas aquele que serve fervorosamente a Deus, reconhece o quanto Ele é, e tem temor, e tem terror. Porque vai ter que prestar contas. Ele sabe, não dá para esconder. Veja então, sejam sujeitos aos senhores terrenos com respeito e temor, com terror e temor. Sirvam com sinceridade de coração. Essa palavra sinceridade veio daquela época que as pessoas faziam móveis com madeiras muito velhas. E esses móveis começaram a ser muito vendidos, que não dava mais tempo das madeiras envelhecerem. Então, as pessoas queriam ganhar dinheiro, não queriam perder as oportunidades. Eles, depois de um tempo, faziam os móveis, em pouco tempo a madeira já abria, já rachava. Então, eles iam lá e colocavam cera e davam uma pintadinha. Então, quem não conhecia os móveis, comprava aqueles móveis, pensando que eram madeiras envelhecidas, já que tinha todo o processo de envelhecimento, chegava em casa, de repente, esquentava no calor lá, a cera derretia. E aí vieram móveis com madeira nova. E aí, então, as pessoas começaram a ter dúvidas, né? Será que vale a pena de comprar naquele lugar lá? Aquele lugar era famoso. E agora, será que é ou não? Então, quando eles chegavam para comprar, eu queria um móvel aí, mas será que esse móvel é bom? Aí o cara falou, esse móvel aqui não tem cera. E até passavam alguma coisa quente perto para ver que não derretia, não tinha cera. Então, eram móveis sem cera. Disso daí vem a palavra sinceridade. Isto é, sem falsidade, sem engano. Né? Então aqui Paulo está exigindo para nós, está apelando para nós a ideia de nós servirmos aos nossos senhores sem falsidade, lá do coração. A motivação tem que ser uma... Não é, oi chefinho, que legal, tá. Desgraçado, senhor. Sabe? Aquele negócio que é falso, é hipócrita. Isso não faz. Isso é ruim para quem você está servindo, mas é pior para você. Agora, deixa eu começar, já que já começamos o primeiro versículo aqui. Eu apelo para vocês hoje, que vocês não ficam tristes com essa mensagem.
e confirmem as atitudes que vocês já estão tendo. Então, o meu apelo hoje é que, ao a gente ver isso que Paulo está exigindo, as atitudes que Paulo está exigindo de nós, ou falando sobre esse relacionamento de escravo e senhor, confirme esse esforço que você tem já no dia a dia. Por quê? Porque é bem possível que você está lutando para ser o melhor empregado, ter a atitude correta e fazendo isso, mas no dia a dia a coisa vai começando a ficar complicada e você desanima e fala, eu não vou ser mais trouxa. Porque a gente acha que agir do jeito que agrada a Deus, controlados pelo Espírito Santo, na maior parte das vezes, é agir como trouxa. Então, eu espero que aquilo que nós vamos ver como essa primeira característica, servir com sinceridade, sem hipocrisia, com motivação correta no coração, com temor, com respeito, fortaleça e dê coragem para você continuar sendo aquilo que você é. Se você é desse jeito. Se ainda não está agindo de forma correta, por favor, coloque o seu coração nas mãos do Senhor. Suplique a Ele que o capacite através do Espírito Santo para agir desse jeito. Você vai ter de Deus a capacidade para desfrutar de paz e alegria no seu trabalho. Veja aqui que Paulo fala em 1 Timóteo 6,1. Os escravos devem ter todo o respeito por seus senhores, para não envergonharem o nome de Deus e seus ensinamentos. Vejam a responsabilidade que nós temos. As pessoas sabem quem nós somos, a quem tememos. Se não temos respeito, o que está acontecendo? Nós estamos envergonhando o nome de Deus e a sua doutrina, aquilo que é o ensinamento de Deus, aquilo que é a mensagem do Evangelho. Estamos transformando o Evangelho numa coisa com água e açúcar, não vale nada, não transforma as pessoas. O fato de o Senhor ser irmão na fé, isto é, se o nosso empregador, ele é também cristão, e é um irmão na fé, não é desculpa para deixarem de respeitá-lo. Não acontece muitas vezes isso? Tem muitos cristãos que procuram, no começo, eu conheço um irmão muito generoso, lá em Botucatu, ele se converteu, era dono de várias lojas, e ele quis, construiu uma outra loja grande e só colocou gente evangélica. Aí, uma vez, a gente estava conversando com ele, daí, está dando certo? Não está. Está difícil. O pessoal é mais folgado ainda. Até que ele teve que tirar todo mundo para ter pessoas não cristãs para a coisa andar. Então, Paulo sabe disso. O fato de o Senhor ser irmão na fé, de sermos íntimos, de sermos parceiros, de comermos juntos, de trabalhar, não é desculpa para deixarmos de respeitá-lo na hora que ele é patrão, no papel que ele desenvolve. Como irmãos aqui, vamos ser irmãos. Mas no papel, na atividade, no momento, eu não posso faltar com respeito. Ele é meu Senhor, é meu empregador. Pelo contrário, isto é totalmente o avesso. Devem trabalhar ainda mais arduamente, pois seus esforços beneficiam outros irmãos amados. Qual que é a ideia, então, que Paulo a dica que ele está dando aqui? Se você conhece um empregador que é cristão, não vá lá. Porque Paulo está falando, se o seu patrão é cristão, você deve trabalhar em dobro, arduamente, mais ainda, para criar propósitos e benefícios para outros irmãos. A gente acha que meu patrão é evangélico, então vou fazer do meu jeitinho. Estou em casa. Não. É mais respeito, é mais trabalho. A ideia, veja novamente, para não envergonhar o nome de Deus e seus ensinamentos. Muitas vezes pessoas vão trabalhar em algum trabalho que é difícil, que é complicado, mas eles vão trabalhar lá, naquele lugar, com uma missão. Alcançar o coração daquele empregador. Alcançar o coração, a vida daquela família que também precisa de Cristo. Então, é um projeto de vida muito mais elevado do que simplesmente o trabalho. Que em alguns momentos parece uma loucura. Você está estragando a sua vida.
Agora, aos olhos de Deus, como isso soa? Além de uma atitude interna que tem que ser lá no coração, Paulo fala aqui no versículo 6, procurem agradar sempre o seu empregador, e não apenas quando eles estiverem observando. Como escravos de Cristo, façam a vontade de Deus de todo o seu coração. Na primeira coisa ele falou coração, não falou? Agora ele falou de coração também. Só que a primeira vez é o coração, é a nossa motivação. Aqui ele usa uma outra palavra, da ideia de alma. A alma quer dizer todo o seu ser. Todo o seu ser deve estar envolvido em você dar o máximo que você pode, com sua criatividade, com sua habilidade, não somente a mente, não somente o coração, mas agora todo o seu corpo voltado em agradar, fazer o melhor. Não é agradar, trazer cafezinho, sabe, aquele puxa-saco. A ideia aqui é cumprir o propósito para que você foi empregado. E, novamente, como escravos de Cristo, como se você estivesse fazendo para Cristo. É sério. Paulo remete nós para nosso momento de culto. Lá em Miqueias, Isaías e vários profetas, Deus chega assim, fala para a nação de Israel, fala assim, eu estou cansado de sofrer os vossos cultos. Tomara que alguém se levante e feche a porta, tranque, coloque um cadeado, porque eu não quero mais me reunir com vocês. Vocês cantam músicas entusiasmadas, vibrantes, dançam, que era a lei que Deus tinha dado para respeito do culto, devia ser assim. E tinha cerimônias solenes, estava nas determinações de Deus. Mas Deus fala assim, o coração de vocês, o corpo, a alma, não está ali. Da mesma forma, Paulo fala, como escravos, como servos de Cristo, vocês devem também agir dessa forma com o seu empregador. Se nós não agimos dessa forma com o empregador, isso reflete que o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento que não é inteiro. É uma performance para outras pessoas acharem que nós somos espirituais. Vejam a seriedade da coisa. Então, Paulo fala que a nossa atitude deve ser interna e a nossa atitude deve ser inteira, não por parte somente. Versículo 7, trabalhem com entusiasmo, como se estivesse servindo ao Senhor, e não a homens. Olha novamente a implicação do relacionamento de Deus determinando nossas atitudes no trabalho. São criticados por algumas empresas, porque ficam orando durante o trabalho, ficam batendo papo, compartilhando as bênçãos durante o trabalho. Pô, não é coisa legal? Ficam lendo a Bíblia durante o trabalho. Tem o que? Vai lá. Nossa, é muito bonito isso. Mas pessoas que dão ares de espiritualidade, mas estão roubando do patrão. Trabalhem com entusiasmo, com intensidade. A ideia de entusiasmo aqui é enteos. É como se Deus baixasse em você. Sabe aquelas frases que tem no Espiritismo? Quando baixa o santo e o cara se transforma? A ideia é essa. É você trabalhar de um tal jeito que as pessoas, ao olharem para você, por esse cara é diferente. Por que ele tem essa intensidade, essa disponibilidade, essa atenção, esse cuidado? Tanto com ele, quando pessoas precisam de ajuda, ele está pronto para ajudar. Ele não faz parcialidade com pessoas. Por que ele age assim? Tem alguma coisa diferente dentro dele. E quem que está lá? Enteos. É como se Deus estivesse dentro de você. Não é somente a motivação no coração, não é somente o todo da pessoa, mas é como se Deus estivesse dentro de você, fazendo e agindo por você. Versículo 8, Paulo nos alerta também, e lembrem-se, não esqueçam disso, de que o Senhor recompensará cada um de nós pelo bem que fizemos, quer sejamos escravos, quer livres. Agora ele já incluiu, ele vai fazer uma transição aqui, que ele vinha falando de escravos, trabalhar com
algo lá interno, inteiro, com entusiasmo, mas agora ele vai começar a envolver aquela parte da economia, da dignidade. Então, o escravo, ele também tem a mesma dignidade que o seu patrão, porque tanto o escravo, o trabalhador, como o empregador, são um diante de Deus, e os dois comparecerão igualmente diante de Deus e prestarão contas a Deus de acordo com os papéis que desenvolveram e tiveram o privilégio de ter aqui na terra. Lembre-se de que o Senhor recompensará cada um de nós pelo bem que fizermos, quer sejamos escravos, quer livres. Todos nós vamos prestar contas, patrão e empregado. Todos nós compareceremos diante de Deus. Não existe, e nós vamos ver o próximo versículo, que é bem a ideia. A ideia de Paulo falar aqui é que isso está prestes a acontecer. Desde aquela época, os cristãos, eles ansiavam e tinham certeza que em breve Cristo virá. Quantos anos falta para Cristo voltar? Quantos anos vocês acham que falta? Para mim, o que eu acho, no máximo, mas pode acontecer daqui a pouquinho, mas no máximo, para mim, não vai passar de 30 anos. Por quê? Pode ser que venha antes, mas não vai passar de 30 anos. Porque eu tenho pressão alta. Estou bem de saúde, não fumo, não bebo, bebo refrigerante, suco aí e tal. Eu tenho uma saúde até legal. 60 anos, mais 30 anos, 90, aí já zangueou para mim. Então, eu creio que no meu caso, Cristo vai voltar antes. Se Ele voltar para todos nós antes de 30 anos, então todos nós vamos estar na situação. Mas no meu caso, não vai passar de 30 anos. A morte é o encontro com Cristo. Ele voltará para mim. Ou eu irei para Ele. E nesse momento, eu comparecerei diante dEle. Serei recompensado. Não para ter a salvação, não para ser salvo, mas porque eu sou salvo, eu serei avaliado de como eu refleti o meu temor a Ele no ambiente de trabalho, naquilo que eu fui capacitado ou Ele me chamou para fazer. Então, essa ideia da iminência é que está prestes. A qualquer momento pode acontecer isso. Então, eu não posso agir de um jeito hoje e falar, não, vai dar tempo, depois eu conserto. Eu sei que Cristo não vai voltar, mas depois eu conserto a história. Quantas pessoas deixaram várias coisas na vida para consertar depois e não tiveram oportunidades? Não tiveram tempo de dar um buquê de flor e acabaram dando esse buquê de flor no sepultamento de pessoas que eles não acertaram as contas antes da morte. Aí a ideia do princípio é dê flores em vida. Na morte não adianta mais. Então, enquanto você puder agir dessa forma, porque Cristo e a vinda dele é iminente, está prestes a acontecer, acerta logo. Mateus 10, 42, Jesus Cristo falou um pouco a respeito disso. Se alguém der um copo de água fria que seja ao menor dos meus seguidores, certamente não perderá a recompensa. Não tem nada a ver com salvação, mas a ideia de galardão, de prêmio, de honra, de privilégios que Deus vai nos dar, vai nos encarregar de termos durante o seu reino e depois durante a eternidade. É triste, porque nós não vamos, eu creio que mesmo estando no céu, vai ter momentos de tristeza, porque o próprio Cristo vai enxugar, ainda assim com a sua graça e misericórdia, Ele vai enxugar toda a lágrima. Mas nós não vamos ficar tristes porque não, eu perdi, eu queria tanto, Jesus, por favor, me dê. Não é isso que vai acontecer. É que nós vamos sentir realmente o quanto nós somos desonestos e negligentes com o grande privilégio que Cristo deu
e nós não o honramos. Não vai ser a perda em si, o não sermos recompensados em si, mas vai ser a consciência de que poderíamos ter feito melhor para Ele. Nós negligenciamos a graça, o amor, a misericórdia, o sacrifício dele por nós. Isso é a pior coisa que tem. Então, mesmo assim, ainda Jesus Cristo vem e enxuga de nós toda a lágrima. 2 Coríntios 5,10 fala assim: pois todos nós teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo, não o julgamento do trono branco. O julgamento do trono branco o anúncio da condenação para os incrédulos e para Satanás e seus anjos. O tribunal de Cristo é antes das bozes do Cordeiro, é para os crentes. Pois todos nós, esse nós aqui, os salvos, teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que merecer pelo bem ou pelo mal que tiver feito neste corpo terreno. O crente também faz mal. E nós vamos receber isso. Versículo 9, Paulo fala que nós temos que entender e ter uma atitude dessa questão da inerência. De quem nós somos? Porque muitas vezes trabalhamos num certo trabalho que é tão pesado e a gente não consegue outra coisa, e aquilo, o fato de fazer aquilo, parece que nos rebaixa, nos coloca numa posição assim, de não merecer, não sermos nada na vida, e muitas vezes fala assim: Deus, por que o Senhor permite que eu faça isso? Muitas vezes nós relacionamos aquilo que temos, aquilo que não temos, como se fosse aquilo que somos. E aí Paulo começa com os senhores agora, ele fez a transição. No texto anterior ele falou assim: olha, todos nós, servos ou senhores, compareceremos, teremos a mesma recompensa. Então, temos papéis diferentes, seremos julgados de acordo com a posição que temos, e quanto essa posição aqui, seja de liderança e cuidar de outras pessoas, será mais responsabilidade. Mas aqui Paulo já inverte e começa com senhores. Senhores, assim também o que é? Assim também é da mesma forma que Jesus exige que o escravo trabalhe com sinceridade, tenha atitude interna, com inteireza, com intensidade, desta mesma forma, com respeitabilidade, com cuidado, com honra, devotando honra, dessa mesma forma o patrão deve devotar essas características, essas atitudes para com o empregado também. Senhores, assim, da mesma forma que o empregado deve agir com essas atitudes boas, vocês tratem os seus empregados. Não, e aí ele pega um item que o empregado não vai fazer. Hoje em dia, muitas vezes, talvez empregados fazem isso, né? E empregados no passado, né? De acordo com tanta opressão, de acordo com tantas ameaças, de tantas promessas não cumpridas, senhores falaram assim: oh, se você trabalhar 10 anos para mim, eu vou te libertar, eu vou te dar uma fortuna para você. Aí passava 10 anos, 11 anos, 15 anos e não dava, e era tanta opressão, tanta promessa não cumprida, que vários escravos matavam seus senhores. Ou a opressão, as ameaças, o assédio moral, o assédio emocional. Não acontece mais nada hoje, né? Sabe aquelas promessas falsas de manipulação, e você acredita, você começa a sonhar, e daqui a pouco, não, esse ano não deu, sabe aquelas conversas para boi dormir, para enrolar trouxa? Isso acontecia também nos escravos. E alguns escravos acabavam matando os seus funcionários. Aqui Paulo está falando: não os ameacem. Tudo aquilo que pode ameaçar a estrutura emocional, de esperança, não façam isso. É aquela ideia: vou te dar cubia, hein? Sabe? Quer dizer, não deve ser assim. Tem que confrontar, tem um erro, vai lá, fala diretamente, explica. Mas não com ameaças emocionais. Isso se volta contra você. Paulo está dando um conselho, não somente beneficiando o escravo, o trabalhador, mas beneficiando o próprio empregador. Não é dessa forma que se trata um funcionário. Lembre-se de que vocês e eles têm o mesmo Senhor no céu. Se você quer ameaçar o seu empregado, olha o que Deus vai fazer com você.
E ele não age com favoritismo, ele não age com acepção de pessoas. Não é que você é empregador, que você então tem mais dignidade quando chegar lá. Ah, Deus, eu dei emprego para 300 funcionários. Ah, tudo bem? Aonde está minha mansãozinha aí? Não tem favoritismo. Deus não olha o exterior, o que você fez. Não tem mérito em... você não leva junto com você aquele caminhão, aquele currículo. Ah, Deus, ó, que eu fui. Deus vai olhar a sua pessoa. E na sua pessoa ele vai ver Cristo. Tiago, o Elisandro, toda vez que eu menciono Tiago, eu me lembro do Elisandro. Quando ele pregou isso, acho que eu não tinha chegado aqui no Japão. Mas no começo do livro de Tiago, capítulo 1, versículo 9 e 10, Tiago, né, irmão de Jesus, ele fala isso para nós. O irmão que é pobre tem motivo para se orgulhar, porque é digno de honra. Na revista atualizada, assim, o pobre glorie-se na sua dignidade, aquilo que ele é diante de Deus. Ele é um salvo. Ele tem o Espírito Santo. Ele é filho de Deus. Versículo 10. E o que é rico deve se orgulhar porque é insignificante. E aí Tiago fala, e o rico na sua insignificância. Percebe o que Tiago faz? O pobrezinho, eu não sou nada, não tenho nada, olha, minha roupa aqui, até comprada no brechó, ou me deram, emprestaram. Né? Eu não consegui, meu currículo, minha história, não tem nada, não consigo nem manter minha família, está tudo errado para mim, é o pobre, é a pessoa simples. Tiago fala assim, olha, você é digno, levanta a cabeça. Não é um antropocentrismo aqui, de valorizar o homem pelo que o homem é, mas é que ele é filho, ele foi resgatado. Jesus pagou o preço pela sua salvação. Ele tem um mérito que se encontra na pessoa de Jesus. E o rico dizendo, eu sou muito importante, sem mim o que seria a humanidade? Né? Tem pessoas que acham assim, recebem aquelas grandes honras, todo dia o cara está num lugar aqui, num lugar, outro, só recebendo homenagem, porque tudo aquilo que ele fala, por mais besteira que seja, sai em todos os jornais, e se ele veste uma camisa, aquela camisa então é vendida a milhões, muitas pessoas ganham prêmios, ganham muito dinheiro, personalidade. E aí Tiago fala assim, olha, você acha que você é grande coisa? Você é insignificante. E o exemplo é, ele murchará como uma pequena flor no campo. Como é bonito as flores, não é? Mulheres gostam de receber flores. É uma coisa tão bonita, né? Cheirosa. E quando se enfeitam junto a outras flores, que negócio bonito, né? Atraente, custa caro. Você coloca num vaso. A glória daquela flor, da beleza ali, dura... Quantos dias, Rosana? Uma semana. 3 dias. Aí tem que colocar açúcar, né? Tem que colocar alguma coisa. Gelo, aí. Pra não perder. Mas depois? Ela cai as pétalas todinha e fica verde. E para onde vai? Lixo. Vai para o lixo. Todos têm o mesmo destino. Né? Um caixãozinho. Igualzinho. Não importa se é uma carruagem ou se é arrastado pela rua. O destino é o mesmo, é a morte. O que nós vimos hoje? Nossas atitudes nas relações trabalhistas refletem a nossa reverência ao Senhor Jesus. Quer conhecer o temor que uma pessoa tem por Deus? Olha como ela trabalha. Será que existe uma atitude interna correta? Será que essa atitude é inteira ou é só parte na frente do patrão? Será que essa atitude é com intensidade? Com todo o seu ser, sua vida? Será que nós trabalhamos pensando que em breve Jesus Cristo vai voltar e eu vou prestar contas para Ele porque eu quero glorificá-lo no meu trabalho? E será que eu entendo que
evitando a minha desmotivação. Muitas vezes o trabalho desencoraja, entristece, a canseira, é terrível. Mas quando eu entendo que o meu patrão é da mesma matéria que eu, não tem uma alma melhor que o meu. E o que a gente vê na Bíblia, quanto mais posição, tanto na economia de Deus aqui na Terra, maior responsabilidade. Então tem momentos que eu me inclino e dá vontade de ir lá e arrebentar contra a injustiça. Em primeiro lugar, deixa para Deus. Haja, tenha essas atitudes corretas e entrega para Deus. Os escravos da época de Paulo recebiam essas exortações, mas eles não tinham opção de mudar a situação. E Paulo estava querendo que o nome de Jesus fosse glorificado e não envergonhado. Nós temos, aqui no Japão, até muito melhor do que no Brasil. Muitas vezes no Brasil a pessoa é o único ganha-pão que ela consegue. Aqui no Japão a gente consegue. Não tá legal. Está difícil, se percebe injustiça. Procura em Deus. Entrega para Deus e vê se Deus abre uma porta em que vai ser possível você ter essas mesmas atitudes e poder glorificar a Deus. Algumas vezes Deus te coloca num certo lugar para você brilhar ali como luz. Mas, de repente, o mundo vai rejeitar a luz. Então, se você tiver certeza que Deus está tirando de você de lá, Deus está julgando aquele lugar. Porque você saindo, a luz vai sair daquele lugar. Então, a disciplina, a punição de Deus para com lugares onde Ele colocou seus filhos é retirar os seus filhos desses lugares. A maior tristeza que a gente vê no Evangelho é que Jesus chegava para alguma cidade, Ele abençoava, Ele curava, pessoas criam, de repente as pessoas partiam para cima dele e Ele saía daquele lugar. Essa é a punição de Deus, a disciplina de Deus com quem rejeita Deus, quem faz mal aos seus filhos. É Ele tirar a luz. E aí eles vão habitar plenamente em trevas. Algumas considerações, então vamos trabalhar nisso. O lugar de trabalho não é um lugar de lamento, de fazer meia boca. Mas também o lugar de trabalho para o empregador não é uma oportunidade de você mostrar que é o cara e pode fazer sofrer as pessoas. Isso é psicopatia. Isso já precisa de consultar um médico. Agora, o maior perigo quando você faz isso, você acha que tem poder, um patrão faz isso, ele está achando que tem poder sobre a vida. Ele está nas mãos de Deus. O maior tempo de nossas vidas é no trabalho, onde podemos mais honrar a Deus. Como agimos nas relações trabalhistas reflete nossa relação com Deus, é o que nós falamos. E quanto maior responsabilidade, maior julgamento. Se somos hipócritas no trabalho, isto reflete que nossa vida com Deus é hipocrisia, é mentira. Não adianta nós pularmos e demonstrarmos uma performance de espiritualidade se não tivermos essas atitudes internas que glorificam sempre ao Senhor em qualquer situação que vivemos. Que desafio, né? Para nós é muito mais fácil as palavras. Por isso que eu falei, eu espero que as palavras estejam encorajando vocês a continuarem a ser aquilo que vocês são. Se fortalecer nisso, entenderem que Deus entende o trabalho como algo que Ele sabe como que é. Ele está na nossa vida 24 horas por dia. Ele não fica trancado aqui nesse lugar. E é a maior área que Ele quer trabalhar conosco. A área de família é uma coisa muito séria. Esposa e marido, filhos e pais. Mas uma das mais sérias, onde nós vivemos a maior parte da nossa vida, é no trabalho. E é ali que Ele mais quer atuar e ser glorificado. É interessante que algumas vezes nós, como igreja, achamos que devemos ter movimentos de evangelismo. Ir lá para Namba com folhetos, ir lá para Tenode com folhetos, e distribuirmos para as pessoas, fazerem trabalhos em escolas e tal. Mas as estatísticas
de que as pessoas que são salvas pela pregação do Evangelho, pelo evangelismo dos crentes, são pessoas de trabalho e de família, ou vizinhos. Por quê? É onde eles veem a nossa vida, eles veem se é real a minha fé, e elas refletem nas minhas atitudes, no meu mudar de vida, no meu pensar e no meu agir. Não adianta eu chegar, aquilo que eu falei, não adianta chegar na igreja e fazer uma performance assim, que você fala, nossa, como esse cara é espiritual. Se no trabalho só cria confusão, só dá trabalho. Não combina. É incoerência. Agora, nós somos perfeitos no trabalho? Não. Mas essas dicas nos ajudam a gente melhorar a nossa qualidade e termos um relacionamento com Deus muito melhor. Que Deus os abençoe, que Deus me abençoe no meu trabalho também, né? Que estou aqui também, junto com vocês, batalhando para glorificar o nome do Senhor.